Bora fazer um dia de muito sucesso? Seja muito bem-vinda a Uma Luz Sem Edição número 6. O tema do vídeo de hoje é um tema levemente mais delicado que eu vim passando nessas últimas 2 semanas e eu vim compartilhar com vocês. Eu senti essa necessidade de trazer essa experiência pessoal. O tema é como lidar com as coisas, com tudo, quando tudo tá dando errado. Como lidar com a nossa vida, com a nossa rotina, com o nosso trabalho, sendo que literalmente tudo deu errado no mesmo exato momento. Porque assim, quando nós precisamos, e lembrando que esse quadro ele é sem corte, sem edição, eu sento aqui e é um momento de bate-papo com vocês. Lembrando que, quais são as minhas percepções, né, inicialmente sobre esse tema? Que quando nós precisamos aprender alguma coisa na nossa vida, não vem uma, nem duas, nem três, vem 10 coisas ao mesmo tempo. E você precisa pegar essas 10 e falar, meu Deus, tá, e agora o que que eu faço com tudo isso? Como que eu vou assimilar todas essas informações? E é justamente nesse momento que existem dois tipos de pessoas. Quais esses dois tipos de pessoas? Aquela pessoa que está vivenciando todas esse é, barulhão. Como eu tô tomando antibiótico, que eu vou chegar, às vezes o meu pensamento ele tá um pouco lento, sabe? Que fazia muito tempo que eu não tomava antibiótico. Quando acontecem essas situações, tem um tipo de pessoa que ela simplesmente vai reclamar e vai falar, meu Deus, por que que isso tá acontecendo na minha vida? E vai ficar lamentando, vai ficar, meu Deus, nossa, a vida é horrível, eu odeio viver. E o segundo tipo de pessoa, essa pessoa ela vai falar assim, por que que isso tá acontecendo comigo? Só que numa forma um pouco mais reflexiva, um lado um pouco mais poético e florido da vida, que é no sentido de isso está acontecendo comigo por algum motivo, para eu aprender alguma coisa, para eu reajustar alguma área da minha vida, para eu aprender e não cometer de novo esse erro lá na frente. Então, perceba em qual dessas duas pessoas você mais se encaixa aí do outro lado da tela. Eu, felizmente, consigo me encaixar nessa segunda versão, personagem, e por mais que esteja tudo ruim, o que que eu consegui tirar disso tudo? O que que é disso tudo? Eu estava em viagem em Belo Horizonte a trabalho, conheci meu cliente de Belo Horizonte, presencial, andei no carro dele, também trabalhei presencial. Quando eu digo andei no carro dele é porque ele tem uma Porsche Taycan Turbo S, e é aqueles carros que vão de 0 a 100 km por hora em 2 segundos. Então é nesse sentido, eu nunca tinha dirigido um carro assim tão potente, tão rápido. E o ponto é, eu trabalhei presencial lá, fiz imersão no gelo, fiz hot yoga também, que é fazer yoga em uma sala com 20 pessoas num calor de, tipo uma sauna aberta de 40 graus, e aí sua bastante, muito legal. Então foram muitas experiências, revi amigas, conheci lugares maravilhosos lá em Vila da Serra, que é um bairro próximo a Belo Horizonte. Acontece que eu dormi menos do que eu dormia na minha cidade aqui em Santa Catarina. Eu não treinei tanto quanto eu treinava, a alimentação muda um pouco. E eu voltei de viagem, eu fiquei muito doente. No aeroporto mesmo, eu tava tão fraca, que eu tive que escrever no meu celular: moço, você pode me ajudar a levantar do avião, tirar a minha mochila e levar até a área de fora do avião, a área de desembarque, porque eu não consigo. Eu cheguei nesse nível. Então, nesse nível de doente, eu cheguei com febre, aí eu tive no outro dia tomar antibiótico, fui no médico, tomei antibiótico, fiz 6 reuniões naquele dia. Então, a semana inteira vem sendo delicada. E, em paralelo, eu cheguei, o meu avô teve que ser internado. Nossa, foi assim uma situação muito delicada, que eu doente de máscara tive que ferrada, assim, com a garganta desse tamanho, não conseguindo engolir direito. Eu tive que cuidar de mim e também dar assistência para os meus avós maternos. Ainda bem que eu tenho meu irmão e minha mãe também, mas mercado, levar minha avó no médico, comprar remédio, fazer volta de carro. E eu tinha que dar conta do meu trabalho também, né? Que eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus colaboradores remoto, eu tenho meus clientes. Então eu tava doente, tive que dar assistência muito para meus avós, que inclusive agora ele tá internado, eu fui visitar ele no hospital de manhã, mas não é uma questão de vida ou morte, é uma questão só de
uma fase que ele precisa descobrir o que tá acontecendo com ele, com o organismo dele, pra gente conseguir tratar isso, né? Com os melhor plano de saúde, bons médicos. Felizmente, a gente tem essa parte. Tá, beleza. Então, eu voltei de viagem doente, aconteceu tudo essa parte familiar, eu tendo que dar conta. Não consegui voltar a treinar ainda, então deu mais de uma semana e meia, que quem me acompanha sabe que eu tenho uma rotina de 2 treinos por dia, e eu faço triatlon, então eu corro, pedalo e nado, e faço musculação também. Tô uma semana sem fazer nada, inclusive amanhã eu tenho uma prova de 10 km, eu vou fazer essa prova de 10 km feliz, vou arrasar nessa prova que faz uma semana e meia que eu não corro. Aí o ponto acontece milhares de situações desafiadoras, tudo numa hora só. Ou você pode falar que a vida é horrível e que você não quer viver, ou você pode falar que a vida é horrível e você não quer viver naquele momento, mas que ainda assim a vida vai melhorar, porque se teve uma coisa que eu tive na minha mente todos os dias dessa semana foi que as coisas elas vão melhorar. E é para você estar sensível no sentido de aprender o que você precisa priorizar. Será que é a sua família? Nesse momento, será que é um alerta para você perceber que, por exemplo, precisa automatizar mais da sua empresa para que ela rode mais sem você? Entendeu? Você precisa estar atento a esses sinais, a esses alertas, essas reflexões, tipo assim, o que eu preciso mudar daqui para frente? Deixa eu só conferir se tá gravando. Imagina se não tá. Tá gravando sim. O que você precisa ajustar daqui para frente na sua vida? Porque isso não acontece à toa. Considerações que eu tive e eu vou levar para você. Numa viagem, viajando ou não, se em algum momento da sua vida o seu sono ele é prejudicado, vai dar ruim em algum momento, entendeu? Mas o que você pode fazer para não dar ruim tanto? Você vai precisar manter uma alimentação boa. Se você, pensa comigo, se você não tá dormindo, você vai se alimentar bem. E você não vai trazer tanta exaustão pro seu corpo porque você não tá dormindo. E você não vai fazer coisas muito fora da sua rotina. Por exemplo, teve 2 dias lá que eu não dormi muito bem em Belo Horizonte. E eu fiz imersão no gelo, então o gelo é uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E também um dia depois eu fiz a Hot Yoga, que é a yoga com calor de 40 graus. Então percebe que foram 2 estímulos totalmente diferentes. Eu tava dormindo mal, não tava dormindo. Hoje, pra vocês terem uma noção, hoje eu dormi tranquilo. Hoje eu dormi 8 horas e 17 com pontuação de 91 no meu relógio. Aqui em casa. Então assim, se você não tá dormindo bem, você vai ter que cuidar da sua alimentação e você não pode dar uma maluca de colocar vários estímulos diferentes no seu corpo, porque você precisa dormir, amor. Aí pensa o seguinte, se você não tá conseguindo treinar, não tô conseguindo treinar porque as prioridades dessa semana na minha vida mudaram né? Cabeça pra baixo, virou de cabeça pra baixo. Não tô treinando. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar da alimentação, eu vou cuidar da minha boca. Porque se eu não estou gastando caloria suficiente, não é porque eu preciso comer um monte também. Então eu vou estar mais regrada nessa parte da alimentação. Percebe? Agora, se você não está comendo tão bem, enfim, aí você vai ter que dormir muito bem. Percebe? O sono, eu acho que é a base principal, assim, o pilar. Se você não tá dormindo, você não raciocina direito, as suas células não, o seu corpo não descansa, mas principalmente essa clareza mental, quando uma pessoa dorme muito bem. Se você não está dormindo bem, cuide muito da sua alimentação. Se você não está treinando, cuide da sua alimentação também. Agora, se você não está comendo tão bem, priorize o sono. Então, você tem que entender que vai chegar um momento na sua vida que talvez você esteja sobrecarregada e esgotada, e você vai ter que colocar na balança e vai pensar, meu Deus, eu tenho 1 hora no meu dia, exemplo, só que essa 1 hora eu preciso alocar para minha avó para levar ela no médico, e eu não vou conseguir treinar hoje. Tudo bem, a prioridade do dia então é essa? E assim, também não se culpar, sabe? Ai, mas eu não tô lendo essa semana, eu li 2 dias da semana, são 7, eu li 2 e eu lia todos os dias. Primeiro porque quando eu voltei muito doente, eu não conseguia pegar um livro e raciocinar, a minha cabeça doía, assim, eu não conseguia ficar muito no celular. Então, o que você precisa também enxergar nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de sobrecarga mental, emocional, é que você não vai dar conta de tudo, tá?
E pra mim era difícil entender essa parte. Só que você não vai dar conta de tudo. Você vai ter que realocar as suas prioridades nesse momento da sua vida e tá tudo bem com isso. Mas você precisa imputar essa informação, você precisa aceitar que é só uma fase, que outra parte da sua vida precisa de você nesse momento. Não é a academia que ela precisa de você, são seus avós, é o seu filho, é a sua mãe, é um trabalho específico, entende? É claro que na nossa vida a gente precisa, é o equilíbrio, né? Não é só uma coisa e não é só outra. Para viver uma vida em harmonia, o objetivo da vida é o progresso, como eu já falei em vídeos anteriores. O objetivo da vida é o progresso. E o progresso e o equilíbrio entre as áreas da sua vida. Você não vai obter progresso na sua vida se você só treinar, só fizer isso na vida. Não. É um compilado de coisas. Você vai evoluir na sua vida se você for uma pessoa ativa, se você for uma pessoa gentil, se você for uma pessoa que dorme bem, se você for uma pessoa que se alimenta bem, se for uma pessoa que você desempenha um ótimo trabalho com excelência, que você impacta as pessoas, igual o meu objetivo é estar aqui com vocês trazendo esse impacto para vocês, essa abertura de percepções, né, que esse é o nosso ambiente para isso. Então é entender que nem sempre você vai dar conta, você vai precisar escolher. Você vai precisar tomar decisões estratégicas para aquele momento da vida. E não se culpar. Por exemplo, dias da sua vida que você vai ter que dormir 1h da manhã respondendo o cliente, dando conta do trabalho. E no outro dia você vai ter que acordar mais tarde para repor o seu sono. E você não vai ter aquela slow morning leitura, que foi exatamente o que aconteceu um dia específico dessa semana. Eu não pude ter isso porque eu priorizei o meu sono para dormir. Eu acordei, tomei um banho, comi e eu tive que entrar numa reunião. Então, assim, tem dias que não vai dar pra gente seguir a rotina perfeita, mas o ponto é estarmos sensíveis e abertos a essas novas percepções. Tipo, por que isso está acontecendo agora comigo? É para eu aprender alguma coisa? O que eu consigo aprender, sabe? Se questionar, dar o seu melhor, sempre dormir e peça ajuda sempre que possível. Peça ajuda, diga para as pessoas, hoje eu não vou conseguir, eu tô precisando disso, eu tô passando por aquilo, sabe? Não é jamais se tornar vítima da situação, mas nós temos um olhar delicado para o que você está vivendo e dizer, isso eu não consigo. Ah, tu consegue entregar tal coisa para mim amanhã? Não. Eu não vou conseguir porque hoje, atualmente, eu tô passando por essa situação. Eu preciso de mais tempo, eu preciso descansar. Tu entende? Você entende? Então, é ter essa percepção, essa aceitação e não se desesperar. Porque esse momento ele vai passar. O que é permanente é a mudança. Todos os dias nós estamos mudando. O que é permanente é a mudança. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver algum outro insight sobre momentos difíceis, momentos de sobrecarga e quiser compartilhar aqui nos comentários, adoraria ouvir o seu comentário. Eu amei fazer esse vídeo, eu acho que eu precisava passar essa mensagem para o mundo. Eu também fiquei bem off no Instagram essa semana específica. Eu sou uma criadora assídua de conteúdo, eu amo mostrar minha rotina de treino, eu amo falar, só que essa semana eu não pude, não consegui, não deu tempo. Não foi a minha prioridade. A minha prioridade foi a minha família, a minha prioridade foi eu melhorar, foi eu tocar os meus clientes, entende? E tudo é uma questão de prioridade, às vezes a gente precisa desse momento e eu vou voltar com essa reflexão lá no meu Instagram, porque eu sinto que o que eu passei, ele vai também impactar as outras pessoas. Então, em momentos de sobrecarga, em momentos de dificuldade, lembre-se que sempre tem dois tipos de pessoa. A pessoa que só fica reclamando e dizendo que a vida é horrível, e o outro segundo tipo de pessoa que reclama, que diz que a vida é horrível, mas que ela acredita no fundo que as coisas elas vão dar certo. Porque a gente precisa ter essa mentalidade, porque se não tivermos, a nossa vida fica muito mais difícil. E o objetivo da vida é nós sermos felizes no meio disso tudo, tentar, né, sermos leves e levar as situações de uma maneira que a gente sempre aprenda e evolua, porque o objetivo da vida é o progresso. Um beijo pra você, bora fazer um dia de muito sucesso e eu te vejo então no próximo vídeo.